Sabe, irmãos, eu estava meditando e pedindo ao Espírito Santo uma palavra. Na verdade, eu não pedi uma palavra, eu pedi várias palavras para os próximos dias das nossas vidas esse ano. E eu não quero mais uma palavra qualquer. Eu quero palavras sobrenaturais de Deus. Ultimamente, quando você vier aqui na igreja, você vai perceber que tem algo diferente nas palavras de Deus direcionada para você. E como hoje é um desses primeiros dias, um novo dia, como disse essa canção, eu fiquei meditando e pensando, meu Deus, como que a gente às vezes, faz uma avaliação das pessoas de forma errônea. A gente às vezes quer que as pessoas tenham dentro delas o que a gente tem. E a gente às vezes esquece que elas estão no lugar em que a gente já esteve. Se a gente cresceu mais com Deus, quem evoluiu aqui não foi mérito próprio. Foi porque permitiu que o Senhor fosse mais e mais fundo na sua vida. Abriu as portas, escancarou as janelas e deixou que o Senhor falasse. Por que um homem, uma mulher de Deus precisa ter uma experiência com Deus? Por diversos motivos. Eu separei alguns aqui. Por que devo ter essa chamada experiência com Deus? Por quê? Porque, na verdade, irmãos, só uma experiência com Deus, ela pode te definir, virar a chave da sua vida, te transformar de verdade. E às vezes a gente insiste em querer transformar aquilo que só Deus pode transformar. Ou até mesmo querer transformar o que Deus não conseguiu transformar, não que ele seja limitado, mas porque Deus depende da pessoa permitir. Uma certa vez, está em 1 Samuel, capítulo 16, o Senhor diz assim nas palavras do Senhor. Se quiser colocar, Raquel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Esse texto me dá um nó na garganta toda vez que eu leio. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos tenho provido um rei. Segura aí. O diabo não ter dó de você e de mim, isso é fato. E pouco relevante. Mas se Deus falar isso de nós, não dá para dormir mais. É preocupação eterna. Ser rejeitado pelo Criador não é algo normal. E aí o Criador está dizendo para o profeta: eu rejeitei Saul, seu amigo, o rapaz que você considera. Quem você ama, Samuel, eu não amo mais. E olha que Samuel estava tão equivocado, tanto quanto a gente, que ele estava com dó de alguém que Deus não conseguiu mudar. Daí vem a reflexão. Não tente mudar aquilo que só Deus pode mudar ou não. É engraçado que quando Deus falou isso para Samuel, eu não tenho mais dó, Deus estava com uma palavra contrária, justamente na contramão de Samuel, porque Samuel estava com dó. Quando Deus afirma, você está com dó, mas eu não estou com dó, os dois estavam em posições opostas. Agora, olha o princípio da contradição. Olha como o coração da gente é enganoso. Versículo 2, Raquel.
Porém, disse Samuel, era o Senhor falando no primeiro, agora é Samuel falando. Ô meu Senhor, como é que eu irei? Pois se o rei Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Samuel estava com dó de Saul. No versículo 1. No versículo 2, Samuel está dizendo, o cara que eu tenho dó pode me matar. Saul não teve uma experiência com Deus. Você ter uma experiência com Deus vai mudar a sua vida para sempre. Por que eu devo ter uma experiência com Deus? Porque é necessário. É fundamental, é uma marca, é um selo, é uma cicatriz, é um carimbo que bate em você. Irmãos, muitos homens de Deus, praticamente 90% deles, salvo as exceções, quando Deus queria convencê-los, vou dar alguns exemplos. Jeremias, quando Deus chama Jeremias, ele diz, ai meu Senhor, sou o menor da minha casa, sou um homem simples, de uma família simples. E Deus chega para ele e diz, o que vês, Jeremias? Ele diz, vejo uma vara. Ele diz, viste bem, porque eu tenho escolhido você. Ou seja, uma experiência com Deus. E quando Deus diz a ele, a partir de hoje, serás profeta. E Jeremias diz, eis-me aqui. Quando Elias vai até Eliseu, ele estava arando terra. E Eliseu bate com a capa nas costas de Eliseu. E Eliseu sente que aquele toque daquela capa era uma experiência que ele nunca teve na vida. E o que ele faz? Em menos de minutos, de horas, ele mata os 24 bois dele, dá um beijo no pai e na mãe e diz, nunca mais eu vou ver vocês, porque eu vou para uma nova aventura com Deus, para sempre. Quem faz isso não é louco, é quem tem uma experiência com Deus. Quem tem uma experiência com Deus, larga tudo por Deus, porque Deus é tudo o que você precisa. Tem horas, irmãos, aquilo que Jesus falou e a gente às vezes pouco entende, que é, quem quiser seguir a mim, não é negar as coisas, é negar os seus desejos, a si mesmo. Se a igreja, se a casa de Deus, se a presença de Deus não fizer falta para você, é porque você não tem uma experiência com Deus. Porque quem tem uma experiência com Deus, luta, grita, chora, almeja, está aqui nessa noite. Como ter uma experiência com Deus? Quando Deus chama Pedro para ser o fundador da igreja, ele usa a própria profissão de Pedro, que é a pescaria, para fazer uma multipesca. Só que aquela pesca não serviu para nada, a não ser dar a Pedro uma experiência de pesca que ele nunca teve. Só que o alvo não era a pesca, era o chamado dele. Por que Deus vai querer que eu tenha uma experiência? Para você nunca esquecer de onde Deus te tirou. Para você nunca esquecer de onde você veio. Para você não esquecer que você não era nada, não tinha habilidades, não tinha talento, não tinha dons, não tinha vocação, mas tudo foi construído com Deus dentro de você. Pastor, para quê? E para que serve essa experiência? Para não deixar você variar nos pensamentos e nos chamados. Porque a nossa carne milita contra o nosso espírito. E vai chegar um momento que você vai dizer assim, meu Deus, será que eu sou um chamado de Deus mesmo? Será que eu sou um milagre? Será que eu sou isso tudo que as pessoas dizem e que Deus fez comigo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai exigir muito de quem ele investiu pesado.
Você não entendeu? Deus vai investir muito em quem ele investiu pesado. Deus vai exigir muito daquelas pessoas que ele investiu muito nelas. Como, pastor? Quando você olha as características, o perfil de Saulo, vou dar um exemplo aqui. Saulo era um homicida serial killer. Ele já tinha matado muita gente. Mais do que qualquer um que você já conheça no Brasil. Mas Deus percebe que se Deus gera uma experiência em Saulo, Deus não só troca de nome, mas troca de caráter e coloca dentro dele um chamado sobrenatural. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 em diante até o 30, a palavra do Senhor diz que Deus não chama as pessoas capacitadas, ele capacita as pessoas e ele chama as coisas loucas para confundir as sábias. Aconteceu uma coisa hoje aqui na igreja, eu achei muito interessante, não dá para não citar. Eu saí dali e fui sentar na cadeira, e o obreiro, já vou chamar assim, o obreiro Campos, me chamou e falou, por favor. Ele olhou para o cajado e disse assim, o cajado está caindo. Eu falei, uau! É isso, é isso. Eu falei para ele, é isso. Você tem faro. Você tem percepção, você vê as coisas. Você tem um chamado. Não é o cajado, é o seu olhar, cara. Estou todo arrepiado aqui. Ó. Não, você não entendeu. A igreja era para estar dando glória a Deus por alguém que está aqui que tem um chamado. Nós estamos falando de um Samuel que está no meio de nós. Rabassubiá. Esse cara parece que está cru aos seus olhos. Não, ele já vem com talento. Depois ele vai dizer, depois do culto, se ele viu mais alguma coisa. Porque pode ser que ele está já analisando outras coisas. Porque quem tem chamado é assim, irmão. Ele já vem apurado, ele já vem no faro. Ele já vem no pedigree. Quem era ele? Matador. Agora é o quê? Salvador. Quem era ele? Era vapor da boca. Agora ele é o quê? Evangelista. Agora ele salva. Por quê? Porque ele é marcado por uma experiência com Deus. E quem botou isso na cabeça dele? O Espírito Santo de Deus entrou no coração dele. E ele é uma nova criatura. Rapaz, quando esse cara me falou do cajado, eu falei, vou embora. Acabou o culto já. Deus já falou, vou embora. Só que eu tenho uma novidade para você. Deus não vai falar mais ainda com você ainda hoje. Para a gente não deixar de citar o texto lido, agora é a vez de Moisés. Quando foi nascer, o diabo já tinha raiva dele. Sabe por que algumas pessoas aqui tiveram uma infância ruim, ou uma gestação no ventre da sua mãe ruim, ou nasceu numa família complicada às vezes? É porque tem um chamado. Quem tem um chamado vai encontrando no meio do caminho da sua vida barreiras, dificuldades, para você não se encontrar com Deus no seu chamado. Mas só pode cegar os seus olhos e vedar eles por inteiro se você permitir. Porque se você quiser enxergar hoje quem é você diante de Deus, apresente o seu chamado para Deus. E diga para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, seja feito segundo a tua vontade. Quando o Senhor chamou Isaías, ele disse, Senhor, eu não, procura outro. Por que, Senhor? Por que, Senhor, eu? Aí Deus falou, mas eu quero você. E ele alega, ele dá uma desculpa de que ele não era a pessoa provável, porque ele alega que os lábios dele eram lábios pecador, lábios impuros. Aí Deus falou, eu já sei disso, Isaías. Eu conheço você, foi eu que te fiz. Só que eu tenho uma brasa, uma tenaz. E o anjo vai passar nos seus lábios, e a partir de hoje, seus lábios vai ser boca de Deus nesse lugar. Ei, irmão, você pode não estar preparado hoje
Mas eu digo uma coisa para você: se você permitir, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida este ano. Deus não quer mais essa mesma coisa. Deus tem algo novo nesta noite para você. Permita. Todo mundo foi assim. Com você vai ser assim, comigo foi assim, vai ser assim com todos nós. Deus sempre vai usar algo sobrenatural, surreal, para marcar você com a experiência. Pode ser um livramento. Cada um é uma experiência diferente, é relativo. Para Moisés, foi assim. Nasceu, tentaram matar ele, não conseguiu. Ele cresceu, aos seus 40 anos, ele mata um homem. Faraó fica sabendo. E olha que ele era filho da filha de Faraó, era neto de Faraó. E aí Faraó disse: vamos matar ele. E ele foge. E fica mais 40 anos no deserto de Midian, aonde ele conhece a sua esposa, conhece seu sogro Jetro e começa a apacentar ovelhas no deserto. Irmãos, 3 períodos da vida que você não pode deixar passar despercebido e ficar atento a eles. Até para você saber aonde você está, em que lugar você está, em que geografia você está. E aconteceu isso com Moisés. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele achava que ele era um egípcio. Vestia-se como egípcio, se portava como egípcio. Deus permite ele matar um homem para ele sair do meio dos egípcios e ir para o deserto. Então o primeiro ciclo de Moisés de egípcio caiu por terra. Aí vem o segundo ciclo de Moisés, da vida dele, de um período de 3. Qual o segundo período? Ele no deserto, casado com uma moça lá, Zípora, com seu sogro Jetro, apacentando ovelha, longe da sua irmã, longe de Arão, longe de todo mundo, longe da sua família, longe de todo mundo que ele conhecia. E nesses 40 anos do deserto, sabe qual foi a construção na cabeça de Moisés? Eu sou só um anônimo. Eu sou só um servo de Deus que estou no deserto. Eu acho que aqui é o meu ponto final da vida. Aqui é o fim da minha linha. E aí nesse dia que Moisés achava que já tinha vivido muitas coisas aos seus 80 anos, e se você acha que você já viveu muita coisa, independente da idade, deixa eu dizer uma coisa para você. Você e eu estamos vivos, ganhamos mais um novo dia, porque tem novas coisas para acontecerem no meio de nós. Tem novidade de Deus vindo por aí para nós, em nome de Jesus. E quando Moisés achava que tudo já tinha acontecido, Deus aparece. E como é que Deus aparece? Deus tem que fazer uma manifestação, irmãos, sobrenatural, surreal, diferente. Porque era muito comum, irmãos, a sarça pegar fogo no deserto, no sol escaldante. Era muito comum. O que não era comum é aquele fogo perdurar por muito tempo. Ou melhor, ele não se acabar. Era normal ela pegar fogo e depois aquilo se consumia. Agora, nesse dia, Moisés foi passando, presta atenção à experiência, ele foi passando a sarça pegando fogo, isso é normal, e ele continuou andando, e quando ele percebeu que aquele fogo não se apagava, a Bíblia diz que ele para de andar, se vira, olha para a sarça, e ali começa uma experiência nova dele com Deus, não sabendo ele que naquele dia, que pode ser o seu dia hoje, Deus estava mudando a vida dele. E eu creio que Deus está mudando a sua vida hoje, aqui, com uma sarça diferente para a tua vida. Hoje, Deus está mudando o teu olhar, os teus sentimentos, Deus está mudando o teu coração, Deus está mudando a tua vida, Deus está mudando suas palavras, Deus está mudando os seus sentimentos nesta noite. Isso, glorifica Ele. Quando Moisés para, ele começa a ficar atônico. Epa. Não vai acabar o fogo?
esse fogo não acaba. Gente, eu já vi isso, mas não dessa forma. E aí uma voz aparece e diz assim para ele: e aí, meu filho? Esquisito, né? O que está acontecendo? Ele: sim, eu não sei quem é você que está falando comigo, mas eu estou pasmo. Então, tira a sandália, porque o lugar que você está agora é santo. Deus está dizendo: o lugar que você está agora é santo. Aí, presta atenção, irmão. A experiência, diga para o irmão que está falando, experiência gera experiências. Diga: quem planta experiência, colhe experiência. Amém? O que ele fez? Ele achou aquilo ali já fenomenal. A sarça queimando. O Todo-Poderoso falando com ele. Também já era surreal. Você pensa que parou aí? Não. Aí ele entra com um advérbio de dúvida. E ele fala assim: se o lugar é santo, se essa sarça está queimando de forma louca, e se o Senhor está falando comigo, me dá mais uma experiência. Aí Deus fala: quer? Joga o cajado no chão. Tuf, cobra. Aí ele: pega o cajado de novo. Cobra vira cajado outra vez. Ele: não, peraí. Sarça queimando desse jeito. Uma voz como um trovão falando comigo. O cajado cai e vira cobra. Depois volta pro cajado de novo. Peraí, posso pedir mais uma? Pode. Mas quando você sair daqui, nunca mais você me esquece. Por favor, qual é a outra? Sei lá, me dá outra experiência. Ele falou: tá bom. Coloca a mão dentro da camisa, no peito, e tira a mão toda leprosa. Agora ele falou: pega a mesma mão sua, põe de novo dentro do coração, e ele bota, tira a mão melhor do que a anterior, igual a pele de uma criança. Ele disse: acabou. O que o senhor quer de mim? Pode falar o que o senhor quiser. A partir de hoje, eu já sei quem eu sou. Eu sou Moisés, do Todo-Poderoso. Ei, você sabe quem você é? Você é o filho de Deus Todo-Poderoso. Você é o filho do Deus que te resgatou. Você é filho do que aquele que enviou Jesus Cristo para te salvar. Ei, você não é um qualquer. Você é um escolhido de Deus. Abraão teve uma experiência, José teve uma experiência, Pedro teve uma experiência, Saulo teve uma experiência, Jeremias teve uma experiência, você teve uma experiência. O que Deus quer saber, e eu vou terminar aqui, é assim: a experiência que eu te dei até agora foi suficiente para te convencer? Para você ser diferente? Porque se a experiência não foi suficiente, eu tenho uma notícia para você. Não é ruim não, é boa. Novas experiências virão na sua vida. Mas Deus só vai parar de te dar experiência quando Ele souber que você está convencido, que você está convertido, que você está transformado por inteiro, e você nunca mais vai duvidar de quem Ele é. Aconteça o que acontecer, vá para onde você for, uma coisa é certa: Deus quer saber se até o último dia da tua vida você vai perseverar e não vai negar o nome dele e vai seguir ele, aconteça o que acontecer na tua vida. Irmãos, nesse dia, e eu espero que esse dia seja na sua vida também. Outro dia, não vou dizer quem foi não, mas a pessoa está aqui. Eu não estou querendo ofender ninguém, mas foi uma brincadeira que eu fiz, que eu nunca fiz na vida. E eu posso fazer isso hoje de novo. Só que eu estou sujeito a perder se eu fizer isso hoje. Vai ser suicídio. Mas terminou o culto, terminou a pregação, e eu cheguei para uma pessoa e falei assim: te dou R$50 para você me dizer o que eu preguei hoje. R$50. R$50 só para dizer qual foi a mensagem hoje. A pessoa falou: não lembro. Eu falei: poxa vida, eu chorei, eu me deleitei. Poxa vida,
Aí apelamos para outros. E você, 50 reais. Meu irmão, eu saí caçando alguém para dar 50 reais. Eu acho que hoje eu vou caçar alguém de 20. Porque está fácil hoje. Mas a pessoa perdeu 50 reais. Mas não perdeu só os 50. Perdeu aquele dia. Que é esse dia de hoje. Diga para o irmão que está ao seu lado, não perca o dia de hoje. Diga, hoje é um novo dia. Os dias são para ter experiências. Eu estava vindo com uma pastora. Os policiais pararam a gente para fazer bafômetro. E a policial foi tão educada que quando eu parei aqui na igreja eu falei, vou lá agradecer, porque aquilo que é bom a gente tem que elogiar. Quando eu estava indo, a Débora falou para mim assim, pastor, não vai não, polícia. Eu falei, e daí, Débora? Eu tenho medo. Vem comigo, cola em mim, vem comigo. Ah não, pastor, sei lá, pode acontecer alguma coisa. Eu falei, Débora, uma experiência nova. O dia do culto que você foi lá e falou com as polícias. E a gente vai orar pelas polícias. Você tem certeza? Eu falei, tenho. Me acompanha, segue, vem comigo. Ela veio, mas sabe como? 5 passos atrás, com medo. Tipo assim, se dá um BO, o pastor resolva lá. Aí quando cheguei lá perto dos policiais, eu vi que ela estava longe. Eu falei, Débora, vem, come on. Ela veio, sorvete na mão, as pernas tremendo. Não tinha experiência de polícia. Eu falei, Débora, deixa eu te apresentar. Como é seu nome, policial? Ela, Rebeca. Rebeca, né? Rebeca, Débora, Rebeca. Elas se apresentaram uma para outra, de mulher para mulher, Maísa. A Débora voltou. Pastor, toda a imagem que eu tinha da polícia acabou por terra. Calma, Débora, também não se empolga muito não, calma. Fica atenta. Mas foi uma experiência. E aí, ela, eu gostei, pastor. Quando tiver outra blitz, você me leva? Eu falei, levo. Isso é legal. A pessoa se permitir ser usado por Deus. Esse dia foi marcante para ela. Esse dia pode ser marcante para você. Os dias sobrenaturais é você que define, dizendo, Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. Seja do jeito que o Senhor quiser. E eu acabo a mensagem aqui dizendo uma coisa para você, igreja. O que mais se vê hoje nas igrejas contemporâneas ou neopentecostal é a chamada autoajuda. Autoajuda. Autoajuda.